o convite e o traje. Nós somos convidados a entender a transição planetária com uma imagem muito sugestiva de Jesus, que na parábola conhecida como do festim das bodas, fala de um rei que, para celebrar o casamento do seu filho, organizou uma grande festa e, tendo tudo pronto, mandou os servos a chamar os convidados. Eles não vieram e destrataram os servos. Ele mandou outros convidados, dizendo das delícias, das belezas que ele tinha organizado. Mais uma vez, foram destratados, até que o rei resolveu enviar o próprio filho. Este, porém, foi assassinado pelos convidados, para grande estupefação do rei, que, mandando que esses convidados fossem enviados para fora do reino, mandou seus servos então para todos os caminhos. E é essa passagem que a gente vê agora. Esse versículo conta essa última ordem do rei, depois de ter dispensado os antigos convidados. Nessa passagem de hoje, lá em Mateus capítulo 22, versículos de 10 a 14, Jesus nos conta assim: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Inúmeras as mensagens, os códigos que podem ser utilizados na nossa reflexão aqui para entender mesmo esse momento que a gente vive. Primeiro, é surpreendente que os servos de Deus, do rei, no caso, mas que simboliza o rei Deus, tenham convidado maus e bons. Mas não deveria surpreender tanto. Por quê? Primeiro, que a hierarquia dos homens que separa os seres em maus e bons não representa nada do ponto de vista espiritual. Essa separação dos homens pela raça, pela beleza, pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, nenhuma importância de verdade tem, nem aqui na Terra, quanto mais do ponto de vista da eternidade, não é mesmo? Depois disso, além disso, o erro cometido não desqualifica as pessoas, porque o erro ele é fundamental para o processo de aprendizado. Todo educador sabe disso, seja ele um professor, seja ele um pai ou uma mãe. E além disso, pessoas com uma vontade vigorosa erram muito quando mal direcionam essa vontade, mas quando a bem direcionam, quando voltam essa vontade para o lado certo, produzem muita luz, como são exemplos fantásticos Maria de Madalena e Paula de Tarso. Além disso, o próprio Simão Pedro também. Pensar essa parábola com os servos chamando bons e maus
é muito interessante e muito esperançoso para nós mesmos, que sabemos uma parte dos erros, pelo menos aqueles cometidos nessa própria vida, e podemos imaginar os muitos erros que cometemos em vidas anteriores, já que os Espíritos nos falam que esta atual é a melhor de todas as nossas vidas. Além disso, além dessa surpresa inicial, com o servo chamando os bons e maus, a outra surpresa é que nessa condição não deveria, em termos de lógica humana, ser coerente que o rei, passando em revista os convidados, reparasse que alguns deles não estavam trajados adequadamente, dando como consequência dessa postura inadequada, que o amarrassem de mãos e pés e que fosse lançado nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. Por que tanto rigor assim? Porque há um simbolismo. Ora, o que acontece com aquele que é convidado para um casamento e não olha para si, para ver como está trajado? E não olha para o outro, que o outro é sempre a função do espelho para nós mesmos. Ou olhando o outro, olha apenas para julgar e não para pensar, para refletir, e eu como estou, antes de acusar. O que acontece com a pessoa que vai assim para um casamento? Primeiro, ela não valoriza de verdade o casamento. Segundo, ela não tem a consciência de quanto ela precisa melhorar para estar à altura do evento. Essa pessoa representa uma figura muito forte da transição planetária trazida por Jesus, que são os falsos profetas. Aquelas pessoas que querem entrar no reino sem olhar para si mesmas, sem rever as suas próprias posições, sem se dispor à mudança. Essas pessoas, diz o Mestre, serão lançadas nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Prantos e ranger de dentes simbolizam dores. Dores na existência do espírito e dos planetas corresponde ao mundo de expiação e provas. Então aqueles que pretenderem entrar no mundo de regeneração sem ter se revisto, sem ter olhado para si mesmo, sem ter se proposto a mudança íntima, a reforma interior, esses serão lançados na expiação e provas, num mundo de expiação e provas, para reiniciarem a sua trajetória até que possam adquirir essa consciência básica, que ninguém adquire elevação, que ninguém alcança nenhum estágio espiritual superior sem ter se transformado interiormente, apenas por posições, títulos, arrogâncias típicas dos homens, que nada significam para Deus. Parece um conjunto interpretativo muito interessante, não apenas da parábola, mas dos tempos em que nós estamos vivendo. Você não acha? Aproveitemos Jesus falando conosco na manhã de hoje, no dia de hoje, e nos transformemos com o Mestre. Um grande abraço. Aprenda, reforme-se, arrependa-se, perdoe, reconcilie-se já com a sua consciência, com seus adversários, com a vida, com Deus. Assim seja, um grande abraço para você, aceite os convites da vida, meu amigo.